Este trabalho faz parte da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa 1, com o professor José Cláudio Matos, e traz uma breve análise sobre alguns trabalhos de conclusão do curso de Biblioteconomia da UDESC, os temidos TCCs. O trabalho foi realizado em grupo e a pesquisa foi realizada no formato digital na Biblioteca Central da UDESC, onde foram utilizados os termos informação, biblioteca escolar e incentivo à leitura como termos de pesquisa. Foram analisados 52 trabalhos entre monografias e monografias digitais, realizadas entre os anos 2000 e 2020. Durante a análise, observamos que as palavras-chave mais utilizadas nesses trabalhos foram informação, que apareceu 65 vezes, biblioteca 63 vezes e leitura 34. Entre as orientadoras, as que mais apareceram foram a Fernanda de Sales, em 9 trabalhos, Maria Emília e Divino Ignácio, em 5 trabalhos cada um. A pesquisa mais utilizada pelos discentes nesses trabalhos foi exploratória descritiva. Exploratória por ter como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vai ser investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento, e descritiva porque ela observa, registra, analisa e ordena dados sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. A agente só descreve, não interfere. Já quanto à metodologia, sabemos que a consistência da pesquisa depende dos fundamentos teóricos metodológicos, da definição das técnicas que vão ser utilizadas para aquisição, coleta, tabulação dos dados e análise dos resultados. As pesquisas podem ser qualitativas ou quantitativas, ou ainda quali-quantitativas, agregando as duas classificações, tendo ainda as exploratórias, explicativas, bibliográficas e de campo. As destacadas a seguir foram as mais utilizadas nos trabalhos analisados. Olá, eu sou a Josilene Cardoso e eu vou falar sobre os tipos de pesquisas e a quantidade de pesquisas recuperadas, e se são quantitativas, qualitativas ou exploratórias. Vou falar também sobre os procedimentos técnicos e os tipos de referências. Foram recuperadas 9 pesquisas quantitativas. Segundo o Pradanov, pesquisa quantitativa é aquela que considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Foram recuperadas 33 pesquisas qualitativas. Segundo Pradanov, uma pesquisa qualitativa é aquela que considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Foram recuperadas 21 pesquisas exploratórias. Segundo Silva, uma pesquisa exploratória é aquela que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico e entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Agora eu vou falar um pouco sobre os procedimentos técnicos, estudo de caso e pesquisa bibliográfica. Estudo de caso, ele consiste na observação de fatos e fenômenos, tal como ocorre espontaneamente na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes para analisá-los. Pesquisa bibliográfica coloca o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. A metodologia inclui simultaneamente a teoria de abordagem, método, os instrumentos da operacionalização do conhecimento, técnicas
e a criatividade do pesquisador, sua experiência, sua capacidade crítica e sua sensibilidade. Os tipos de referências usados nos trabalhos recuperados foram sites, CD-ROM, dicionários, artigos, manifesto ifla-unesco, livros, periódicos, monografias, dissertações e anais. No levantamento foi constatado que todos os trabalhos de conclusão de curso contêm referências. Foi observado que todas as referências são utilizadas e aparecem no texto. Nem todos os TCCs constam com referências sobre a metodologia. Para se produzir um trabalho de pesquisa com resultados confiáveis, é fundamental o uso dos métodos e técnicas de pesquisa. É importantíssimo aplicar as técnicas para que o resultado seja o mais correto e confiável possível. É importante referenciar todas as citações que aparecem no texto, pois as ideias defendidas por parte do pesquisador precisam estar baseadas em fontes confiáveis. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa. Aqui eu vou trazer mais algumas informações sobre a nossa pesquisa e as nossas percepções, juntamente com algumas curiosidades. A gente começa abordando sobre como todos os trabalhos estão de acordo com a norma técnica da ABNT, a NBR 6023. A questão aqui, que difere bastante, é que como a nossa pesquisa recuperou os itens dos anos 2000 ao ano de 2020, os trabalhos eles não estão totalmente de acordo com a norma, com a mesma norma, não estão todos no mesmo formato, porque a NBR 6023 sofreu algumas alterações durante os anos, então sendo uma atualização no ano de 2018. Então, alguns trabalhos estão fora dessa atualização, mas estão todos de acordo com a norma. Dos 52 itens informacionais recuperados, cerca de 51% utilizaram referências em língua estrangeira, sendo a maioria em inglês, seguida pelo espanhol. Nem todos os orientadores foram citados nos trabalhos. A gente pode ver que quando o orientador ele é citado, é utilizado o material, em maioria, artigo, seguido por capítulo de livro e, enfim, pela tese de doutorado. Então, com essa breve amostra, de alguns trabalhos que a gente conseguiu recuperar, utilizando alguns termos para limitar a pesquisa, que foi informação, que foi biblioteca escolar, que foi incentivo à leitura, termos que foram selecionados por cada uma das participantes do grupo, a gente consegue fazer uma breve análise dos trabalhos de conclusão de curso de biblioteconomia aqui na UDESC, ao longo dos anos, dos anos 2000 ao ano de 2020. A gente percebeu que biblioteca escolar é um assunto que, ao longo dos anos, foi bastante falado, é de interesse dos estudantes, só que a gente precisa apontar que quando a gente fala sobre bibliotecas escolares, todos os trabalhos foram voltados para o ensino infantil. Não há nenhuma abordagem para o ensino médio ou para o berçário. É sempre para o ensino infantil, na época do fundamental. Ali já para o incentivo à leitura, à formação de leitores. A gente conseguiu perceber que recuperação da informação e gestão da informação são assuntos que, ao longo dos anos, teve um maior interesse. Entre 2000 até 2010, tem alguns trabalhos falando sobre, mas a partir de 2010 até 2020, a gente pôde perceber um aumento maior, sobre a pesquisa, sobre as pessoas querendo falar mais sobre esse assunto. Como eu informei, é uma breve análise, uma breve pesquisa, porque a gente acabou limitando, utilizando alguns termos voltados ao interesse, de cada uma das participantes. Mas são informações que é importante a gente ficar atento, como futuros bibliotecários, a gente abordar outros temas, falar sobre outras coisas, ou se a gente for querer, falar sobre bibliotecas escolares, tentar focar em outros setores. E, enfim, essas foram as referências que a gente utilizou para construir o nosso trabalho,
quando a gente pensou, né, em falar sobre as metodologias, os tipos de pesquisa, né, a classificação da pesquisa. Então, a gente fez, né, essa busca, além do material que foi disponibilizado na disciplina, para poder compreender mais um pouco sobre o assunto. E conforme a gente foi fazendo esse levantamento das referências, né, que foram utilizadas nos projetos, nos trabalhos recuperados, a gente percebeu que o Antônio Carlos Gil, foi o autor mais citado, mais utilizado, com os 2 trabalhos, o Como Elaborar Projetos de Pesquisa e o Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Em pelo menos 85% dos trabalhos recuperados utilizaram o Gil como referência. Então, esse é um compilado, né, de algumas informações desse breve levantamento que a gente fez ao longo de 20 anos do curso de Biblioteconomia, utilizando alguns parâmetros de pesquisa. Tá? Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigada.